Então, bom dia. Eu vou fazer esse vídeo lembrando assim do Gorbachev. Eu vi vários vídeos aí interessantes sobre essa figura, bastante intrigante, complexa, né? O Roberto Freire brasileiro. O Roberto Freire foi o cara que detonou o PCB, transformou em PPS, um partido em que ele trouxe pessoas de fora, deu um golpe ali. Tinha sido decidido uma coisa, ele chamou outro congresso com pessoas de fora, o Roberto Freire, entendeu? Transformou o PCB em PPS. E diz a lenda, na época até, por exemplo, Zé Paulo Neto, grande especialista em Marx, embarcou. Pois é, então assim, eu vou fazer esse vídeo lembrando do clima que existia na época. O clima que existia na época foi totalmente a favor do Gorbachev. Inclusive eu vi um artigo do Zé Paulo Neto também bastante a favor. Não é? Então eu queria pontuar que o clima que existia era semelhante ao que existe agora com o socialismo de mercado da China. Né? E quem contestava era a gente mesmo. Eu tinha uns 15, 16 anos, eu ia a alguns comícios do PT, principalmente. Eu lembro das avaliações que eram feitas. Então o PCdoB falou que era perestroika, que era andar para trás. Eu lembro que é o único grupo que eu cheguei a ler texto contra a perestroika. O PT fazia a seguinte avaliação, validada pelo Lula. Eles, né, com base no trotskismo, desde 29 já não acreditavam mais na União Soviética. Eles já tinham feito aquela crítica, então eles não tinham nada a ver com aquele desabamento, não se comprometiam com o que estava acontecendo. Para eles, para o PT nessa época aí, Gorbachev era stalinismo. Mesma posição do PSTU até hoje. Vale lembrar que, por exemplo, a Contra-Revolução de Veludo, do Ludo Martens, saiu pelas Ciências Revolucionárias, ele fala que, ele recolhe, né, as frases do jornal da época, e é bem interessante, porque aquilo fica para a história. Os trotskistas acreditavam que Gorbachev era um trotskista. Mas Gorbachev os frustrou. Eu peguei na época o livro Perestroika, era um best-seller. O livro vendia muito bem, eu li na casa do meu tio, lá no final dos anos 80. Então era um livro que estava em todo lugar. Era um livro escrito com uma linguagem marxista, né? Aí hoje sabemos, de um furibundo inimigo do marxismo. Agora, o que ele próprio pensava, ele e seu grupo, é complexo dizer. O Guzmán, que é o Abimael Guzmán, do Peru, do PCP, Partido Comunista Peruano, fala numa entrevista no O Diário, em 1928, que sintetiza: Gorbachev quer um Estado burguês mais descarado. Então, em 88, a gente não sabia disso, né? Teve essa entrevista do Guzmán, da parte do pensamento Gonzalo, acho que sintetiza. O que é Gorbachev? Um Estado burguês mais descarado. Como é que ele faz isso? O seu grupo chega, né? Sobe ao alto escalão, ele tem em mente a social-democracia alemã. O seu principal método é colocar todo tipo de reacionário e contra-revolucionário em postos-chave lá no alto escalão, substituir, né, pessoas convictas ou idealistas, assim, que seguem seus ideais revolucionários, por pessoas oportunistas, carreiristas, burguesas, que querem enriquecer. A principal política do Gorbachev é liberalização. Então, já havia um processo de privatizações desde Khrushchev. Tudo indica que Gorbachev estudou Khrushchev com atenção e reproduziu sua trajetória de uma maneira mais bem pensada. Por exemplo, Khrushchev ficou à direita no partido, por isso acabou caindo. Não é? Brezhnev viu o caos que estava gerando a bagunça interna, a desestabilização que estava gerando Khrushchev muito rapidamente, o racha, e eles tiraram o grupo do Brezhnev, resolveu tirar o Khrushchev, mas prosseguiu o mesmo grupo. Ainda não podemos dizer que foi um golpe que Brezhnev conseguiu, os outros deram. Eles viram que Khrushchev fracassou num elemento assim trouxe um elemento de instabilidade muito grande para a União Soviética. Então ele tentou, né, restaurar o capitalismo com um partido revisionista à frente, mas muito rapidamente esse partido revisionista estava perdendo a hegemonia. Então foi necessário afastá-lo ali em 63.
Outros elementos é que, por exemplo, na Geórgia, onde o Stalin era adorado, houve uma revolta, protestos, violência policial, muitos mortos e tal. Uma repercussão negativa no país inteiro, ali no tempo do Khrushchev. Gorbachev faz as coisas de outra forma. Por exemplo, o partido, na época do Gorbachev, tinha 3 grupos. Gorbachev fica no centro, Ligashov fica à esquerda e Yeltsin à direita. Então, Gorbachev ele se precave para não ficar à direita do partido. Há uma direita dentro do Partido Comunista, que é Yeltsin, que na verdade só um puxa-saco de americano, né? Mas Gorbachev consegue jogar ali melhor que Khrushchev, não ficar à direita do partido, para não correr o risco de ser expurgado, ser diretamente responsabilizado. Parece-me que assim, que Gorbachev estudou também a Primavera de Praga. Ele tem um livro com um tcheco, que foi um dos Zeledek, parece. Não lembro exatamente o nome. Na época eu fiz uma pesquisa, né? Minhas fontes são esse texto, Os Méritos de Stalin, que eu produzi do Ludo Martins, está na comunidade Stalin, e a Contra a Revolução de Veludo, que saiu pelas Ciências Revolucionárias. Então, assim, na época eu cheguei a pesquisar a Wikipédia do Gorbachev em inglês. Então, Gorbachev estudou bastante a Primavera de Praga. Em 68, 69, ele foi lá estudar o que aconteceu. Ele ficou muito amigo de um guru, do Dubček, que é Zeledek, que propunha a economia coletiva, estatizada, com um sistema multipartidário. Então, ele estudou isso bem minuciosamente, estudou bastante e pensou, refletiu sobre a experiência de Khrushchev. Então, quando ele lança seu projeto, ele está bastante embasado, ele sabe o que fazer. Então, Gorbachev basicamente lança a criação de um sistema multipartidário, junto com privatizações massivas, né? E a possibilidade do capital estrangeiro e dos imperialistas estrangeiros atuarem diretamente dentro da União Soviética. Então, revistas comunistas lançam textos neoliberais, Solzhenitsyn, que é uma literatura fascista, já falei de outro vídeo, é altamente utilizado. Então, isso é bastante bom ressaltar. Esse cara, o marxista que combate o marxismo com a linguagem marxista, às vezes ele também não tem pejo, ele não tem vergonha de utilizar o fascista, o nacionalista de direita para as suas táticas, faz alianças táticas. Então, Gorbachev fez isso com Solzhenitsyn, Khrushchev também. O cara depois tirou totalmente a máscara de um fascistão mesmo, cara reacionário. A proposta do Solzhenitsyn é associar a igreja ao Estado, a igreja ortodoxa, né, revivendo o tsarismo, o pan-eslavismo, o nacionalismo de direita e burguês russo. Putin, de uma forma velada e muito mais sofisticada, retoma essas ideias. Né? Putin tem uma foto com Solzhenitsyn, mas os filósofos que Putin distribuiu nas escolas, mas sempre afirmou que não tem um pensamento oficial na Rússia de hoje em dia, né? A ex-União Soviética, foram Soloviev, Ivan Blot e Leon Chestov. Todos são nacionalistas russos. Chestov, por exemplo, escreve muito bem, né? Berdyaev é inspirado em Nietzsche e Dostoiévski. Então, são todos partidários dessa relação do Estado russo com a Igreja Ortodoxa. Essa fusão para dar força ao Estado. São nacionalistas, de direita, burgueses. Essa é a ideologia do Putin. Putin não é um stalinista, Gorbachev também não é um stalinista. Né? Nas revistas da época de Gorbachev havia forte propaganda contra o Stalin e Gorbachev é interessante. Eu li Perestroika, duas observações. O livro do Gorbachev, o que fica? Perguntaram, o legado? O livro, por exemplo, jamais toca o nome do Stalin como sendo responsável, ele não fala do indivíduo Stalin. Então, o Gorbachev, o tempo todo, ele fala do partido, dessas suas realizações. Nos anos 30, por exemplo, ele fala que a agricultura da União Soviética foi modernizada, as formas periódicas foram erradicadas. Isso aí, eu creio que podemos dizer que sim, é verdade.
não é? E isso são decisões partidárias, não individuais do Stalin. Outro ponto é que ele reabilita politicamente Bukharin, né? Pro Gorbachev. Ele pula meio como um gato sobre brasa sobre os processos de Moscou, mas não é uma visão, no livro Perestroika de 88, uma visão anticomunista semelhante ao PSTU de forma alguma. Não é? A visão de Khrushchev é mais ou menos algo que influencia ele. Khrushchev dizia que a oposição ela foi abatida ali nos processos de Moscou por fazer oposição política, por dar opiniões, por editar jornais, artigos contra a linha, mas que era uma linha anti-leninista. Então, Gorbachev reabilita Bukharin, mas é reabilitação política, nunca aparecem as provas de que ele era realmente inocente. Nunca é um acesso que os historiadores têm aos arquivos e às fontes primárias. Tem um relatório no tempo do Khrushchev, o relatório Schwernik, que o Grover First cita, mas é sempre pegando alguns pouquíssimos documentos e reinterpretando. Não há provas da inocência de Bukharin, embora Bukharin seja uma das figuras mais realmente intrigantes e misteriosas dessas aí, o próprio Fur admite. Já em relação ao Trotsky, podemos pontuar o seguinte. Logo quando saiu o relatório Khrushchev, a esposa do Trotsky ela telegrafa, isso está no Khrushchev mentiu, a esposa do Trotsky telegrafa pedindo, logo 2 dias depois do relatório, que saiu, não foi publicado, ele foi feito ali a portas fechadas no Congresso, poucos souberam, o delegado brasileiro que foi ao Congresso e não ficou sabendo disso, né, desse relatório. Ele foi à China também depois, e voltou sem saber dessa história. Aqui o Prestes, os outros ficaram putos com ele, com o cara que foi, porque eles ficaram sabendo que foi através da imprensa, um grande choque, né, daquele relatório Khrushchev. Supostamente vazou através da embaixada iugoslava, né, e também a esposa de Trotsky estava sabendo, ligou 2 dias depois do relatório. Quer dizer, havia simpatizantes trotskistas ali em 56 ainda, informando possivelmente a esposa de Trotsky. Porque como é que ela ia saber e poder telegrafar com tanta rapidez ao próprio Khrushchev? Então, o Trotsky não foi reabilitado. O Gorbachev, no Perestroika, e a posição oficial dele era que Trotsky não era um leninista, que também é verdade. Por isso ele não poderia ser reabilitado e valorizado num país que valorizava Marx e Lenin, não é? Então, jamais ele foi reabilitado. Trotsky não foi reabilitado na União Soviética. Passou a ser discutido e coisa e tal, mas nunca retomou assim um prestígio de massas. Tem pelo menos um historiador trotskista, que é Vadim Rogovin, pronuncia bem assim, escreve-se Vadim Rogovin, muito respeitado, não esconde suas posições trotskistas, mas como na ex-União Soviética, como na Rússia, as pessoas têm mais acesso a essas informações e elas debatem, tem pelo menos 2 vertentes, uma vertente ocidental, uma vertente que se posiciona problematizando algumas questões aí do período Stalin. O Vadim Rogovin, Rogovin reconhece que os processos de Moscou constituíram um levante contra o Stalin. Ele reconhece isso, embora seja trotskista. Os trotskistas aqui não. Do Ocidente, no geral, o PSTU não. Né? Então é interessante pontuar isso sobre Mikhail Gorbachev, grande traidor do movimento, né?